O meu estresse me faz me ligar, mas é a queda desse estresse que produz o meu foco e a minha atenção. Porque o objetivo do estresse produtivo, professor, é investir energia, não gastar. Hoje eu tenho uma convidada muito querida e amada por mim, que é a Jesse Araújo. A Jesse, ela é farmacêutica e nutricionista. Ela tem mais de 27 anos de experiência comercial. Vocês verão o rosto dela e entenderão que ela começou a trabalhar com 1 ano de idade. E ela trabalhou em grandes empresas como a Pfizer, a MS, a Boehringer, e ela atuou como propagandista, depois ela foi gerente distrital, depois ela foi líder de treinamento em várias unidades de negócio, incluindo equipes comerciais diversas. Hoje, ela é fundadora da Descomplicoach. Ela é Master Coach e neuroespecialista comportamental, em que ela une ciência, estratégia e propósito para destravar performances de pessoas e equipes. Jéssica, querida, tudo bem? Tudo ótimo, e você, professor? Eu vou chamar de professor, porque eu vou contar aqui para as pessoas, né, eu estava falando com ele nos bastidores, o Edil, ele participou de um processo de formação de treinadores quando eu trabalhava na Pfizer, então ele e o time dele maravilhoso, todo da Tingiri, capacitou todo o time de treinamento da gente para nós fazermos um programa de currículo, você se lembra? Um Claro que eu currículo lembro. da América Latina, enfim, que nós seríamos os facilitadores, né, das informações para tanto para a equipe de liderança quanto para o time de força de vendas. E aí eu chamo de professor, e eu estava falando com ele nos bastidores, porque eu não consigo chamar de Edil. Como eu era muito jovem, eu estava começando na área de treinamento. Quando você é treinada e você tem um treinamento maravilhoso, assim como eu lembro de todas as pessoas que treinaram a gente na época, você fica com isso na cabeça, né? E essa imagem de professor. Então, vocês vão ver aqui eu o chamando de professor várias vezes. Eu não vou largar disso, tá bom? Então, eu vou continuar chamando de professor. Aceitem. Jéssica, você é tudo. Obrigado, obrigado mesmo. E eu, assim como eu vou aceitar, o que vier de você Sim, é meu. aceita, aceita. Minha amiga, o nosso papo hoje é sobre estresse positivo, estresse positivo. Eu gostaria de começar esse nosso papo por aquilo que talvez seja o mais importante. Conta aqui pra gente o que que é estresse positivo e como que isso se diferencia do estresse negativo. Olha, é uma pergunta e, na verdade, né, se a gente deixar aqui, a gente vai ficar falando 5 horas desse assunto, né, porque é um assunto muito interessante, é um assunto muito atual, é um assunto que todos estamos vivendo de uma forma ou de outra pela chuva, né, de informações, enfim, do que temos. Mas eu vou responder a sua pergunta com a minha última formação, né. Então, como uma neuroespecialista, neurocientista comportamental, né, formada recentemente pela Santa Casa, eu já vou te responder com estudo. Então, eu fui procurar neurociência para embasar todo o meu conhecimento, desenvolvimento humano, coaching, enfim, e aí eu te respondo através de um estudo que se chama, na verdade não é um estudo, é como se fosse uma lei, que se chama Lei de Yerkes-Dodson. O Yerkes e o Dodson foram psicólogos, né, estadunidenses lá de 1908, e eles trouxeram uma teoria que mostra o nível de eficácia ou de eficiência versus a motivação, o estresse, enfim. Então, eles têm uma teoria que se chama teoria do U invertido. Se vocês pesquisarem na internet, tem muita informação a esse respeito. E é uma teoria que foi ainda e está sendo trabalhada, inclusive no ATD, a gente teve ali a Amy, se eu não me engano, eu não vou lembrar o sobrenome dela, mas é uma estudiosa também do comportamento humano e ela trouxe essa questão do estresse. Então, nessa curva, ele mostra, né? Então, tem um gráfico que ele mostra que a gente precisa estar no centro do pico do estresse. Por quê? A neurociência fala que o estresse carrega o cortisol. E as pessoas têm muito medo desse hormônio, né? Porque é o hormônio do estresse, é o hormônio, né, do exagero, onde as pessoas têm pico de burnout, enfim. Mas o cortisol, ele é bom.
ele é tão bom porque o nosso organismo produz, né? Só que ele precisa ficar num nível suficiente para que a nossa motivação seja ativada. Então, a diferença é exatamente este centro do pico, né, do estresse positivo, que é aquele produtivo, onde eu me sinto motivada, eu me sinto estimulada, eu me sinto desafiada, porque todos os, né, os seres humanos, eles se movem por desafios, até porque desafio é emocional, né, e a gente vai falar um pouco disso. E essa lei mostra claramente como que a gente chega nesse estado de estresse positivo. Porém, é uma linha muito tênue, né, professora? A gente está falando de uma gotinha a mais de um cortisol, né? E eu posso perder o centro, né? Eu posso sair do prumo. E aí que está a questão do autoconhecimento. Então, eu falei dessa questão da lei de Yerkes-Dodson, e vou te falar também um outro livro que fala sobre este equilíbrio, que é o flow. Quem leu o flow, né, consegue entender neurobiologicamente como que se dá esse equilíbrio do estresse. Então, essa é a principal diferença, é a produção exacerbada de cortisol que vai me gerar uma motivação suficiente para que eu produza, né, de forma eficiente, ou eu perco o meu centro, né? Ou aquele cortisol se torna um ciclo negativo na minha cabeça, onde ele vai ali minando todas as minhas possibilidades. Eu queria acrescentar 2 livros que tratam desse assunto aqui também, na verdade 3. 2 que são do Daniel Goleman. Um é o clássico Inteligência Emocional e um outro se chama Foco. Ambos abordam isso, trazendo essa questão do flow, né. E um outro muito bacana que é do Martin Seligman, chamado Florescer, em que ele fala dos princípios que traduzem uma vida boa, tal. Acho que tem, absolutamente conexão com aquilo que você fala, até porque eles usam esses mesmos estudos que você citou aqui. Eh, e aí eu fico com a impressão assim, Jesse, e aí você vai me corrigindo. Então, se eu sei, aquilo que me faz sentir bem e faço aquilo, quando eu estou produzindo aquilo, não interessa o quê, e eu gosto daquilo que eu faço, é como se o tempo tivesse uma outra dimensão, né, porque eu posso fazer cada vez mais aquilo, sem ter os malefícios de estar fazendo uma coisa que, tipo, não gosto. Eu posso te dar um exemplo em cima disso? Pode, por Até favor. esse até o começo desse nosso papo, eu estava produzindo um texto. Uhum. O texto que eu estava escrevendo é sobre senso crítico, é um tema sobre o qual a gente fala bastante e tal. Eu estava tão empolgado com o texto que eu não percebi que estava escrevendo há 2 horas e meia. Eu tomei um susto, porque eu coloquei o despertador para tocar, para eu não perder o horário de conversar com você, e para mim eu tinha ficado 15 minutos escrevendo, e eu fiquei 2 horas e meia escrevendo, eu escrevi quase 40 páginas. Então eu tenho a impressão, e eu queria que você criticasse isso, assim, que deve existir um nível ideal que impulsiona a produtividade e bem-estar. Tem isso? Quer dizer, como é que a gente consegue lidar com isso? Conta mais. E utilizando esse exemplo é muito legal, porque você está trazendo um estado de flow, né? Um estado de foco atencional, que é o que a neurociência explica, de você direcionar a sua atenção para algo proposital, intencional. Tudo que as pessoas não gostam que o coach fala é uma das, né, tem várias, mas uma das coisas é o tal do propósito, né. As pessoas falam: "Ai, lá vem o coach falando de propósito", enfim. E aí eu encontrei na neurociência a tradução do propósito, que é a intencionalidade. Quando você estava escrevendo esse texto, eu te faço uma pergunta: o que que você queria? Eu queria provocar nas pessoas mais conhecimento. Sabe aquilo? Eu sei que eu sei muito pouco, mas eu preciso fazer com que os outros saibam o mesmo pouco que eu. E aí, quando eu atinjo isso, eu atinjo a felicidade. Diferente de uma planilha de Excel, que eu não sei fazer, que eu não sinto Somos prazer 2. em fazer, e justamente por isso acho que eu não vou beneficiar ninguém. Gostei da sua pergunta. E a intencionalidade, professor, ela está muito ligada com o tipo de pergunta que você se faz. Então, eu perguntei para você: "O que que você queria?". Eu vou além. O que que você quer quando você quer despertar nas pessoas a curiosidade?
Uma das perguntas que a gente faz aqui, né, eu e a minha sócia, que a gente faz na nossa empresa é, né, o que você quer quando você quer aquilo que você quer? É engraçada essa pergunta, né? Porque é a pergunta da intencionalidade. Então, o que que você quer quando você quer despertar a curiosidade nas pessoas, fazer com que as pessoas saibam o pouco que você sabe, mas saibam bem. Então, o que que você quer com isso? O que que você quer que as pessoas sintam? Eu Você quero que quer que elas elas cresçam, eu quero que elas sejam melhores, e isso se conecta 100% com o meu propósito. E isso, a sua intencionalidade, ela desperta, e aí a gente volta para a questão do nível do flow, do estresse positivo, ela desperta um lado emocional barra comportamental seu, Uhum, que é, uhum. eu quero que as pessoas sintam a satisfação de saber tão bem o pouco que eu sei. Eu quero que elas sintam o que eu sinto. Quando você se conecta com essa intencionalidade, é muito mais do que escrever um texto. Então, o que que você tem que fazer? O que que você quer? Eu preciso escrever um texto para entregar. Mas qual que é a intenção por trás desse texto? Né? O que que eu quero de verdade? Então, você tem um objetivo na vida, o que que você quer quando você quer esse objetivo? De fato, de verdade. Né? Então, se eu perguntar para todo mundo que está assistindo, vocês querem ficar ricos, milionários? Todo mundo vai falar sim. Mas a intencionalidade por trás é diferente para cada pessoa, né. E isso tem tudo a ver com o nível de estresse, com o tipo de cortisol que você está produzindo, né, com o tipo de substância que vai injetar motivação. Essa é a resposta da motivação que a gente sempre procurou a vida inteira. É possível você se automotivar? É possível, sim, entendendo este flow. Então, em toda atividade que nós formos fazer, a gente pensar, o que que eu quero com essa atividade? O que que ela vai gerar? Mesmo a planilha de Excel. Então vamos pensar, eu também, como você, não suporto. A Daisy é uma perita. Eu copio todas as planilhas dela quando ela monta para cliente, eu amo. E aí eu copio porque ela é maravilhosa, ela sabe mexer, ela sabe pesquisar. Mas aí a gente tem uma intencionalidade. O que que eu quero com essa planilha? O que que eu vou gerar com essa planilha? Então, quando eu vejo aquilo, mesmo que isso não tenha a ver com o meu perfil, eu passo a curtir a realização daquilo por conta da entrega que eu vou fazer, né. Uhum, Então uhum. você ficou nesse estado de flow e produzindo um estresse produtivo, no sentido de um cortisol que te fez concentrar, porque, vamos lembrar, o cortisol, ele é o hormônio responsável, um dos, pelo foco da concentração. Então, quando você sofre um estresse, então vamos dar um exemplo, você vai fazer um curso de autodesenvolvimento do Tony Robbins, tá. Então, assim, quem gosta dele sabe que durante o curso ele pula muito, né. Ele chega nas pessoas de forma de sopetão, assim, chega para você e fala: "Dia, o que que você quer da sua vida?". As pessoas assustam. O que que ele faz com isso? Ele produz um estresse positivo, ele aumenta o cortisol, e aí a pessoa, quando vai baixando, que é a curva de Dodson, por isso que é um U invertido, eu estimulo o estresse. Conforme ele vai baixando, o meu nível de concentração vai aumentando. Por isso que ele é invertido, porque ele é inversamente proporcional ao meu estresse. O meu estresse me faz me ligar, ele me faz manter acordado, agitado, motivado. Mas é a queda desse estresse que produz o meu foco e a minha atenção. E esse processo, Edil, ele acontece num vai e vem. Então, eu tenho um estresse e eu caio esse estresse. Eu tenho um estresse e eu caio esse estresse. Eu tenho um estresse e eu caio esse estresse. Porque conforme você vai escrevendo um texto, vamos dar o exemplo que você falou. Então, você está escrevendo alguma coisa que você está elaborando mais, você está lá no seu sistema 2 cerebral, do Kahneman, né? Vamos lembrar. Então, mais no sistema 2 elaborando. E aí, isso tá te promovendo um estresse de cortisol alto, porque você está elaborando. Quando você termina esse raciocínio, o que que você faz? Caramba, ficou da hora. Ficou muito bom. Você baixa esse estresse. E aí, este vai e vem de estresse te faz o estado do flow. Até porque, né, Jéssica, e aí eu queria que você comentasse isso, porque a gente não faz só aquilo que a gente gostaria de fazer, né. Não, Tem muito pelo contrário. entrecortado com isso, um monte de coisa que a gente olha para a atividade que é necessário e fala: "Nossa".
Ai, Por que que eu cara, nasci? Por que que eu que vim, eu não é? fiz? E aí, como é que a gente lida com isso, conectando com essa questão da produção positiva do cortisol? Interessante a sua pergunta e muito providencial quando a gente fala do sentido da intencionalidade de novo, né. Isso. O que a gente gosta e o que a gente não gosta, normalmente não são coisas isoladas, elas fazem parte de um todo. Vamos lembrar que, tudo que a gente está fazendo no nosso dia tem uma intenção maior, né. Então, estamos trabalhando, com os nossos clientes, na prospecção de vendas, enfim, seja lá o que for. Você tem um propósito maior. Então, cada ação que você vai ter, cada atividade, cada tarefa, é uma fração desse todo. Então, o que você não gosta, de novo, é uma fração do todo que você gosta, o que você escolheu. Não necessariamente o que você gosta, mas é aquilo que você escolheu para fazer no momento, né. Então, se você tem aquela posição dentro de uma empresa, de uma corporação, você aceitou, né, você escolheu estar ali naquele momento. Então, é importante a gente se conectar com o todo. E aí que está o problema, porque se o todo não é relevante para você mais, vamos dar um exemplo, eu estou numa posição que eu não quero, uma empresa que eu não quero, uma cultura que eu não quero, né. Então o todo não me ajuda nas atividades fracionadas. Quando o todo está alinhado com a minha intenção, então, cara, eu sou um gestor ou eu estou crescendo na empresa, para mim faz sentido, os valores da empresa estão de acordo com aquilo que eu acredito, eu vou, interagindo com as frações que eu não gosto de uma maneira melhor. Então aquele estresse que me gera, eu falo: "Cara, eu vou fazer logo isso, cara, porque, sabe, eu vou tirar logo da frente essa planilha, eu vou tirar logo da frente esse texto que eu tenho que fazer, porque eu gosto tanto das coisas que eu faço, eu vou tirar logo, né, isso que", sabe aquela frase, minha mãe falava muito isso, né, primeiro a obrigação, depois a diversão, né. Ela falava: "Primeiro, a gente faz, né, o que precisa ser feito para depois você se divertir, você ficar". Isso no trabalho cabe muito, né. Vamos tentar colocar as atividades que demandam a nossa energia, vamos dizer assim, né, são mais desafiadoras do ponto de vista energético, para que as demais a gente se conecte com o todo, com a intencionalidade e não gaste energia. Porque o objetivo do estresse produtivo, professor, é investir energia, não gastar. Quer dizer que, na hora de eu planejar meu dia, eu vou pegar aquelas atividades que eu não curto muito, faço primeiro para me livrar delas e deixo aquela que eu sou mais produtiva para o final, como se fosse uma sobremesa, pode ser que eu seja mais produtivo, é isso? Muito mais, muito Cara, você mais. tem Ou noção de se quantas você pessoas você está ajudando com essa dica? A começar de mim? ou a começar comigo, né, mesmo, ou a gente conseguir então pensa no teu dia uma alternância. Assim como os nossos neurônios, então, quando a gente olha para o princípio de Erikson-Dodson, que a gente está falando desse estresse em U invertido, onde tem um pico e ele cai, vamos voltar lá para o funcionamento do neurônio. Como que o nosso neurônio funciona, tá? A célula base, ele recebe um estímulo, né, elétrico, ele é excitado para realizar a sua função, e aí ele baixa esse estímulo e volta para sua posição de repouso. Olha só que interessante. Toda vez que eu tenho um estímulo exacerbado neuronal, eu tenho picos elétricos e eu posso matar o neurônio. Esse é o princípio da epilepsia, por exemplo. A epilepsia é uma condição, né? É uma doença, uma condição, uma patologia, e episódios epiléticos podem acontecer com qualquer pessoa, onde a gente tem uma descarga elétrica muito grande, intermitente, ela não para. E aí, esta descarga, além de excitar demais os neurônios, a ponto deles perderem completamente a função, porque eles ficam perdidos, eu mato esses neurônios. Então, Entendi. vamos pensar no nosso dia, na nossa agenda. Quanto mais você consegue alternar, então você tem duas opções. Uma é colocar todas as atividades que você não gosta no teu pico energético, que pode ser amanhã, à tarde, à noite, vai depender da sua personalidade. Então, no teu pico energético para você fazer aquilo
e deixar o restante do seu dia para você se conectar com intencionalidade do todo, das coisas que você mais gosta. Ah, Jessie, não é possível. Legal, então vamos alternar. Então eu vou fazer uma atividade um pouco mais pesarosa, um pouco mais desafiadora, e depois eu vou trazer alguma coisa que me conecta muito com o propósito, uma coisa que eu curto muito fazer. E aí, alternando essas redes, faz com que o nosso estado de concentração e eficácia e eficiência seja estimulado, né, durante o dia, investindo a nossa energia. Você vai perceber que no final do dia você está muito menos desgastado. Agora vamos voltar para as lideranças, porque esse é um outro público Esse é que, o foco. Uhum. muita gente procura a gente para poder falar sobre isso, né. O Sim. que os líderes, Jesse, podem fazer para que as pessoas do time desenvolvam o seu estresse de uma forma mais positiva? Em outras palavras, como é que a gestão pode favorecer a alta performance, colocando o estresse positivo sob a condição de alta performance? Eu tive um módulo na pós-graduação que especialmente de neuroliderança, focado completamente no cérebro do líder. E aqui eu vou dar a revelação, o cérebro do líder funciona diferente. Por que que ele funciona diferente, né? Porque ele tem as áreas cerebrais estimuladas de acordo com a sua função, com o desenvolvimento de pessoas e em atender resultados, a pressão da corporação, enfim, a gente está falando de uma posição que é meio um sanduíche, né? Você já percebeu? O líder ele fica no meio, então ele tem a pressão da corporação, que às vezes é brasileira, internacional e assim por diante, e ele tem a pressão dos colaboradores, onde ele precisa estar ali alinhado, filtrar, né, uma coisa com a outra, e nesse meio tempo ele precisa se conhecer. Ele precisa saber quais são as potencialidades dele. Então, a gente costuma dizer assim, né, que todos nós temos luzes e sombras, e a gente precisa entender o poder dos dois, né? Então esse é o primeiro ponto, né? Então saber o quanto tua sombra te ajuda e saber o quanto tua luz te ajuda e em quais momentos. Legal. Mas como que o líder, dentro desse cenário, né, e tendo esse cérebro específico, né, nessa complexidade, ele pode desenvolver? Eu ouvi uma frase essa semana e eu vou repetir aqui, porque eu acho que ela super casa, né. Uma colega minha falou num outro podcast que eu estava, ela falou assim: "O líder, ele precisa aprender a gerenciar no varejo, não no atacado". E eu achei maravilhoso, né. Sensacional, né, se conectar Sensacional, individualmente com as pessoas, tem né. que estar um por um. Eu tenho que gerenciar no varejo, não no atacado. Então, como que eu sei o teu nível de estresse? Como que eu sei como que você funciona, Edil? Eu Conversando com preciso conversando, e eu preciso partir de um ponto, né. Se o líder puder fazer análises comportamentais, se ele puder, porque uma dos pilares do entendimento do estresse, do autoestresse e do estresse alheio, é a personalidade, é o comportamental. O que que eu quero dizer? Tem pessoas que performam bem sob pressão. Tem pessoas que performam bem com menos pressão, né. Então é o tipo de pressão, não necessariamente ter ou não pressão, é o tipo de pressão. Então isso tem a ver com a personalidade, isso tem a ver com o comportamental. Se o líder é capaz de saber: "Ah, mas eu não tenho como fazer análise comportamental", você trouxe a primeira chave, que é a mais básica, conversa, né. conversa. Como que você enxerga as coisas? Como que você vê essa situação? O que que é muito legal para você de fazer no seu trabalho? O que não é muito legal para você, né? O que que te demanda muita energia? Isso eu consigo no one on one, né? Que é preciso entender nas entrelinhas. Eu tive uma gestora na última empresa que eu estava trabalhando, que ela, assim, tinha uma personalidade, né, um comportamento muito diferente do meu. E eu tenho uma tendência, de uma forma muito curiosa, a ter conexão com comportamentos divergentes ao meu, o que não é comum, É né. verdade. Então, perfil divergente são aqueles perfis que a gente acaba, né, tendo mais resistência.
E eu tenho uma questão muito conectiva com perfis divergentes, assim. E ela tinha esse perfil, completamente divergente. Assim, nada a ver comigo, uma pessoa muito mais séria, centrada, enfim. E aí, num dos one-on-ones que a gente fez, ela me falou, ela me fez essas perguntas. O que você gosta pra caramba que eu faça? Né? O que você não gosta? O que te incomoda? E eu me lembro que eu contei pra ela uma história assim. Eu falei, olha, você tem um hábito. E aí eu já tinha, né? Já estava conversando com ela há um tempo, vamos lá, né? A gente tinha uma relação legal, tal. Então, assim, eu falei, você tem um hábito que sempre que você manda um e-mail, você escreve o que você quer no título do e-mail. Sabe aquelas, eu não sei se você já viu isso, professor. Sabe, a pessoa te manda um e-mail, escreve assim: "Edil, cheque com cliente tal, tal coisa", no título. Acabou. Ela escrevia isso. Sempre que ela mandava um e-mail pra mim, eu achava que eu ia ser mandada embora. Eu falava: "Agora você desliga", porque não é possível a pessoa não escrever, sabe E o assim, e-mail via vazio, né? vazio, só com assinatura, né. Jéssica, passe no RH. Passe Jéssica, eu te encontro no RH, né. Sim, e a assinatura dela. Então, era o que eu esperava, eu falei: "Vai vir, esse e-mail vai vir". E aí, quando ela teve a oportuni quando ela me perguntou isso, eu falei: "Olha, e isso me dá uma insegurança, porque, eu sinto que não sei, que talvez seja alguma coisa pessoal, que talvez eu não me atente ao que você escreva no e-mail, e aí precisa ser uma coisa mais, não sei, me dá uma conotação que talvez eu não tenha atenção". Bom, aí a gente começou a conversar, ela falou: "Não, eu tenho o costume de fazer isso, porque é mais rápido, né, então eu já a pessoa já vê na caixa ali o que que eu preciso que ela faça, prontamente, e as coisas que eu posso, né, escrever, eu escrevo. Não é preguiça, não é, né, é só uma maneira de eu achei que era uma maneira assertiva de fazer as coisas. Bom, tivemos essa conversa, eu falei: "Ah, mas me incomoda, tá". A partir daí, e eu achava isso muito fofo, todos os e-mails ela escrevia, né, ela passou a escrever todos, em absolutamente todos. E ela passou a colocar carinha no final do e-mail, ela colocava emoji, que ela falava: "Essa menina chata, cheia de mimimi", né, eu acho que ela "vocês não têm que fazer", ela colocava carinha, Não, mas né. comentários sobre essa pessoa, o quanto ela é inteligente, né, no sentido de Maravilhosa. aprender com você, Isso aí né. você não tem Eh, noção do tipo de gestão, assim. Jessi, assim, isso que você está falando, ele tem ele é muito valioso, porque olha só, o que que eu estou escutando e aprendendo com você, né. Muitas vezes, os gestores acham que criar noções de justiça é tratar todo mundo igual. O que você está me trazendo Não. não difere do princípio de tratar as pessoas iguais no que diz respeito a: "Gente, nós como equipe precisamos entregar isso daqui", mas o jeito de fazer com que cada um se sinta sentido pelo gestor, ele tem que ser feito de uma forma individual. Eu sei que Jesse gosta disso, então vou fazer isso, porque isso contribuirá para que a gente entregue isso daqui. Eu costumo falar muito isso, é como se a gente tivesse 2 tipos de ética: a ética da entrega do resultado, porque isso é fundamental, porque garante a perenidade da empresa, e a ética das relações, que é como a gente se conecta com cada um. Então isso aqui é o quê e isso daqui é o como. Se eu acertar isso aqui, eu acerto isso aqui. Faz sentido isso? Professor, olha o nível de estresse, como ela mudou o despertar do nível de estresse, porque toda vez que ela me mandava esse e-mail, ela despertava um cortisol em mim desnecessário. Desnecessário. Porque eu não tenho que ficar pensando na hora que eu respondi o e-mail se eu vou ser desligada ou não. Eu É. tenho que fazer o que precisa ser feito. Então, quando ela descobriu um traço da minha personalidade que poderia trazer uma melhor performance, e ela começou a fazer isso, você tem noção do meu nível de comprometimento quando chegava um e-mail dela? Nossa senhora, gigantesco. O nível de comprometimento quando ela me dava um feedback, e eu lembro claramente de uma pegadinha que eu fiz ali, em nível global, todos fazemos, não é mesmo? E eu fiz uma em global, eu mandei um e-mail para global, assim, maravilhoso. E eu Quem lembro nunca? que quem nunca, não é mesmo? Um e-mail, assim, bem mal educadinho,
de um processo. Eu tinha razão, porém, né, a maneira com a qual eu fui validar a minha razão não foi a melhor. E eu lembro que ela me mandou um e-mail exatamente pedindo para ter uma conversa de one-on-one comigo, no refeitório, que era perto do RH. Eu falei: "Agora vai". Agora Mas vai. mesmo assim eu falei: "Agora vai". Mas mesmo assim ela descreveu, ela colocou carinha, ela fez tudo: "Olha, eu preciso conversar". E a carinha foi uma carinha, tipo, triste, sabe quando a carinha fica assim? Carinha de "Preciso conversar com preocupação. você, tô É. preocupada, precisamos alinhar esses pontos". Mas a maneira como eu cheguei, de verdade, depois eu fiz uma brincadeira, eu falei assim: "Você marca comigo no refeitório, perto do RH, por favor, né, não sei o quê", porque a gente já tinha brincado disso, né. Ela falou: "Não, eu marquei porque era horário do meu almoço e feedback a gente dá, em tempo real, né, de correção, então eu precisava". Então ela falou comigo almoçando, era o tempo que ela tinha, né, pra falar naquele momento. Mas o meu nível de comprometimento quando ela falava, Edil, Era então muito maior. assim, Claro, claro que tinha um estresse, lembra, vamos falar do cortisol, toda vez que um gestor fala tem um estresse, ele claro, gera um claro. estresse. Só que o meu estresse daquele momento que ela estava conectada comigo, com a minha personalidade, com o meu comportamental, né, era um nível de estresse altamente produtivo. Eu saía dali, eu falava: "Putz, caramba, não, isso aqui eu não posso escorregar mais. Cara, isso aqui é uma coisa que eu preciso estar atenta. Isso aqui é uma coisa". E isso estimulava muito na minha carreira, porque o reconhecimento, o feedback em tempo real, para mim, para minha personalidade, você precisa agir assim comigo. Eu sou uma ID. Então Legal. eu preciso disso, né, então para quem a gente tô falando ID, que é a metodologia do DISC, né. Então, se o gestor, ele tem um mínimo de conhecimento, né, de qualquer, tem metodologias diversas, tem um monte de coisa legal, que basta você ler para você começar a pensar: "Putz, eu tenho um colaborador assim, eu converso com ele, ele tem um comportamento assado". Então, este direcionamento vai produzir o melhor cortisol, vai produzir um nível desafiador, né, onde o colaborador vai querer: "Cara, eu vou mostrar para o meu gestor que ele tem motivo para se orgulhar de mim". Esse é o estresse produtivo. Jesse, eu tô bem chateado, porque falta pouco pra gente acabar o nosso Meu papo, Deus, e eu eu também, já queria tô te ficando. fazer 2 perguntinhas aqui para nesses 5 minutos a gente matar. A primeira delas é assim, é uma coisa que, toda vez que a gente conversa sobre isso, eu aprendo muito com você, e eu queria que você estendesse esse seu conhecimento para quem está nos escutando aqui e vendo. Quando a gente conversa, você fala muito sobre o conceito de neurocoaching. O que que é neurocoaching? E como que você acha que isso é positivo para essa busca de equilíbrio? De uma forma, assim, bem objetiva, ainda que querendo falar muito desse assunto, que é muito legal, o que que é o neurocoaching, né? Na verdade, é o embasamento neurocientífico do processo de coaching. O que a gente vê metodologias de coaching super embasadas no mercado, mas a gente vê muito charlatanismo. Eu fui buscar na neurociência o embasamento do coaching. E vou te falar, professor, que eu fui bem ressabiada. Eu falei: "Não vai ter na ciência nada que embase as coisas que eu já aprendi. Quer ver que não vai ter?". Eu fui meio duvidando, porque eu falei: "Não vai ter". Eu fiz 2 anos de pós-graduação. Nos 2 anos, eu tenho material para mais de metro para te trazer fundamento de absolutamente tudo que eu falo hoje na minha empresa para os meus clientes, sejam eles quais forem. Então, o neurocoaching é uma maneira de você atuar no seu comportamento, como a gente está falando do coaching, que é criar alternativas de ações, comportamentos, caminhos para os seus objetivos, embasado neurobiologicamente. Então, entendendo como o seu cérebro funciona diante dessa construção de caminhos, de possibilidade, enfim. Lembra que o nosso cérebro, ele é um DNA. Ele é pessoal e intransferível. Ele é nosso. Então, entender o funcionamento cerebral é o princípio do neuroconhecimento. É o princípio de você saber o porquê que você é do jeito que você é. E como que você pode ajustar as suas potencialidades e, de novo, as suas sombras. Então, trabalhar isso dá para a gente, aqui da nossa empresa no coach, muito embasamento. Porque toda ferramenta que eu vou passar para você, para qualquer pessoa, enfim, ela tem uma estrutura, né? Ela tem uma metodologia científica.
como a gente começou falando essa conversa, eu não podia falar de estresse sem te trazer um dado científico, sem te trazer um fundamento, porque isso me coloca numa posição como uma coach, tipo, não desmerecendo, mas uma coach que não está aprofundada no que está por trás de cada técnica. Então, o neurocoaching é esse aprofundamento que dá sentido para as pessoas. As pessoas começam a entender: ah, por isso que eu estou fazendo essa técnica, por isso que eu estou usando essa ferramenta. Muito legal. E o site da sua empresa qual é? www.descomplicoach.com.br. E o Descomplicoach, falar, é como se fosse o coach escrito do jeito que a gente fala. Então, é Descompli, C-O-U-T-I, coach, do jeito que a gente fala, sem aquele C-O, C-H. Então, é descomplicoach.com.br. Minha amiga querida, eu quero te fazer aqui aquela que com dor no coração é a última pergunta deste bate-papo, mas assim, você sabe, nós temos muito o que falar, então eu já te antecipo o convite para as próximas vindas suas aqui. Não vejo a hora. Jesse, o que é liderar? Liderar é afinar um coletivo de potências. Em que sentido? No sentido de orquestrar. Vamos imaginar que cada instrumento consegue o melhor do seu som quando a pessoa conhece realmente o que essa potência é capaz de gerar. Então, eu acredito que a liderança é essa afinação de potências, sejam elas positivas ou sejam elas aquelas sombras. Se o líder é capaz de entender cada instrumento, né, cada pessoa da equipe como um instrumento potente, ele consegue fazer uma música que soe bem para quem está ouvindo, sabe. Então eu acho que a liderança é isso, ela carrega muitos desafios, mas ela é possível, né, de ser realizada quando a gente olha no varejo e não, né, no atacado, quando a gente olha individualmente para as pessoas, que é assim como uma orquestra funciona. A mim totalmente o conceito, especialmente a palavra potência, né, porque a potência, ela é o que você tem a possibilidade de vir a ser, e na medida em que o líder consegue extrair isso das pessoas, elas podem ser mais do que às vezes até as próprias pessoas acreditam que elas possam ser. Adorei. Exatamente. Jesse querida, muito obrigado mesmo, aprendi muito com você, viu. Obrigado Eu que demais. agradeço. Dá suas palavras de despedida para nossa galera aqui. Olha, eu quero agradecer, bom, primeiramente a você, Edil, né, meu professor querido. Edil fez parte da minha formação como treinadora, como líder, como coach. Então eu tenho uma gratidão eterna. Você, eu levo para a vida todo o conhecimento. Eu, quando vou ver uma aula do professor, eu fico babando. Ele é um mestre, ele é uma coisa. E eu copio muita coisa até hoje e eu tenho muito orgulho de copiar. Então eu te agradeço, para mim é uma honra ter vindo aqui falar com você, com o teu público. Então para todas as pessoas que estão ouvindo, né, eu tenho uma alegria de ser, assim, de estar muito próxima dele, né, de atingir e de, me conectar com essa empresa tão importante no mercado, que é um exemplo, que é um benchmark, que é pra gente é um modelo, né, então a gente está ali engatinhando e aprendendo com quem é grande, então estar perto dos grandes é uma grande alegria. E para toda a audiência, eu espero que vocês tenham toda a liberdade de conversar comigo, com a minha sócia, que eu possa vir aqui mais vezes e foi um prazer enorme. Escrevam o que vocês quiserem, coloquem nos comentários as suas dúvidas, que eu teria o maior prazer de comentar com o professor e poder esclarecer. A nossa rede é um super livro aberto para vocês entrarem em contato, eu estou à disposição, eu quero voltar 1 milhão de vezes. Obrigada. Jesse, um beijo gigantesco para você. Obrigado, viu. Pessoal, Outro. espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti demais. Semana que vem tem outro vídeo bem legal para vocês. Beijo grande, muito obrigado.